E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os sistemas de coordenadas mais importantes, né, que a gente usa na física matemática, que são o sistema de coordenadas cartesianas, os de coordenadas polares, coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas, tá? A gente não vai perder muito tempo, né, porque isso aqui já é estudado em cálculo 3 ou em cálculo 2, dependendo da sua universidade, cálculo 4, não sei, mas no cálculo multivariável. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: é só como a gente vai representar daqui para frente na anotação de Einstein, tanto a matriz jacobiana quanto o jacobiano, e quem são esses elementos de transformação de base, como é que você vai transformar de um sistema de coordenadas para o outro, como é que você faz toda essa conversão e etc. Na próxima aula a gente vai falar do elemento de linha e dos elementos de área, né, que também são muito importantes para você construir uma integração aí nesses contextos. E daí para frente, depois a gente só vai fazer exemplos de algumas continhas bem legais, usando física como exemplos ou até alguns problemas matemáticos. Então vamos lá. Então o que, que vem a ser a matriz jacobiana? Tá? A matriz jacobiana é justamente aquela matriz A e J que a gente definiu anteriormente, que vai dizer para a gente como um sistema de as variáveis de um sistema de coordenadas, elas dependem das outras variáveis do sistema de coordenadas quando você transforma uma delas. Então, como se fosse assim, se eu causo uma variação infinitesimal em uma das variáveis do sistema antigo, como as novas variáveis, ou seja, os novos componentes do novo sistema de coordenadas vão variar. Então, o que, que isso significa? Significa que, no momento que a gente define A e J, que são aqueles nossos A e J's, que eles são justamente os elementos da matriz que transformam uma base na outra, o jacobiano, a matriz jacobiana nada mais é do que a matriz das variações das coordenadas antigas, das coordenadas novas, em relação às coordenadas antigas. Então vou escrever isso da seguinte maneira. Vai ser o nosso del, que é derivada parcial, porque só para vocês entenderem direitinho o que está rolando é o seguinte. Eu vou tentar escrever aqui de uma maneira clara. Vamos supor que eu tenha os novos coordenadas sejam as coordenadas x. E elas sejam funções das coordenadas antigas. y1, y. Então vamos supor que eu tenho n coordenadas y, que são as nossas coordenadas antigas, e aí eu transformo para as novas coordenadas x, tá? Então o nosso sistema de coordenadas novo, x, ele vai ser função do sistema de coordenadas antigo. O que isso aqui significa? Significa que cada entrada x1, xn, cada uma dessas entradas eles vão ser funções das variáveis antigas, das coordenadas antigas. y1, yn, tá? Então, as novas coordenadas, elas são funções de todas as coordenadas antigas. Isso aí, essa transformação, quando ela é linear, aí facilita muito a nossa vida, né? Que dá para você escrever tudo bonitinho, linear, bonitinho, só que nem sempre vai ser linear. A gente vai ter transformações singulares. Então, a gente tem que entender o que é um ponto singular. E um exemplo clássico disso é a origem na é a origem do sistema de coordenadas nas transformações, nas coordenadas polares e nas coordenadas esféricas e nas coordenadas cilíndricas. A origem ela é um ponto singular. Mas a gente consegue encontrar ali uma matriz inversível ao redor da origem. Sempre que você pega um abertinho ali, você consegue encontrar, né? Porque você pode usar basicamente o teorema da função implícita para você mostrar que existe aí esse aberto. Tá? Mas beleza, se não vem ao caso, vamos analisar aqui o que a gente está vendo aqui para o vídeo de hoje. Então a gente tem que, opa, deixa eu só fazer mais bonitinho aqui, que a nossa matriz jacobiana ela vai ser a matriz com entradas del x, tá? Onde esse x ele vai ser numerado pelos índices i pelos del y j, tá? Lembrando que o x são as novas coordenadas em função das coordenadas antigas y. Esses caras aqui, eles vão definir uma nova matriz, tá? Que vai ser a nossa matriz jacobiana. Então tá vendo que esse cara que tem dois índices, quando ele tem dois índices, ele é uma matriz. Então como é que seria essa matriz? Seria assim, ó. Del x1, que é a primeira coordenada do novo sistema, del y1, é o primeiro elemento. Aí depois vai ser del x2, del y1. E por aí vai. Né? Isso aqui é uma matriz, né? Não tem vírgula aqui, na verdade. Né? Vai até o del xn, del yn.
n, ou 1, né? E aí você desce, vai até o del xn, del yn. Matriz quadrada, né? Dá para você calcular o determinante dela. E claramente esses caras aqui tem o xn, por aí vai. Tá? Eu não vou escrever ela toda não, mas fica bem claro o que ela significa. Isso aqui é uma matriz. O jacobiano nada mais é do que o determinante dessa matriz. Tá? E o determinante dessa matriz está medindo basicamente como essa transformação ela está levando ali um quadradinho, né? Que basicamente o que é o determinante? O determinante é uma dois forma que calcula o volume de um subespaço de Rn, né? E aí, um volume não, o tamanho que a gente está analisando ali para Rn, n-dimensional, etc. Então, se você tem, sei lá, n vetores em Rn, você tem um espaço ali que esses vetores eles vão definir. O determinante desses vetores nada mais é do que o volume daquele espaço. Né? Então, aqui a gente vai ter o seguinte, o jacobiano, e o nosso jacobiano, ele basicamente, ele vai ser o determinante dessa matriz. Então, ele vai ser o det, que é o determinante dessa matriz aqui, delta de xi e delta de xj, ou de yj. E a gente sabe que essa transformação ela tem inversa, tá? Ou seja, haverá inversa quando... Ou seja, para que exista inversa, tá? Isso a gente vai chamar esse jacobiano aqui de J, tá? E o J ele vai depender do ponto que a gente está analisando, porque esses caras aqui vão ser funções. Então ele vai depender do ponto de Rn. Eu vou botar até aqui o ponto que a gente vai estar analisando, J de P, que vai ser o jacobiano num ponto P. Lembrando que você pode calcular o jacobiano em pontos diferentes, tá? Basicamente, por exemplo, o jacobiano, o jacobiano da coordenada polar, ele vai dar R, né? Então, dependendo do R, o jacobiano tem um valor. Se o R for igual a zero, o jacobiano é zero, né? Então, eu não vou expressar aqui claramente, mas saiba que esse jacobiano ele pode ser calculado também no ponto, tá? Então, quando você trava esse ponto, você pode calcular o jacobiano no ponto. Então, haverá inversa quando o jacobiano evaluado num ponto P, tá? Vou colocar assim nessa notação, é melhor, né? Evaluado no ponto P, ele é diferente de zero, tá? Se o jacobiano for igual a zero, a gente chama de ponto singular. Se o jacobiano no ponto P for igual a zero, o ponto P é singular. P é igual a um ponto singular. Pode pegar o exemplo das coordenadas polares, você vai ter que a origem é um ponto singular nas coordenadas polares. Beleza? Então é isso. E aqui a gente basicamente tem a ideia central, né, do que é a matriz jacobiana e jacobiana, como eles vão definir ali se o nosso sistema de coordenadas ele é bem definido ou não, tá? Então, beleza. E aí, gente, vamos ver agora basicamente os sistemas de coordenadas que a gente tem e quais são as características dele. Então, eu vou só comentar cada uma delas, tá? Então, as coordenadas cartesianas, elas satisfazem um conjunto de propriedades, tá? Eu vou comentar o conjunto de propriedades que as coordenadas cartesianas satisfazem. Se você quiser demonstrar para provar que esse conjunto de propriedades satisfaz, né? Ou que as coordenadas cartesianas satisfazem essas propriedades, você pode testar isso aí. Mas quais são essas propriedades? A primeira propriedade que a gente tem suponha que P e Q sejam pontos com coordenadas diferentes, tá? Ou seja, P igual a X, né? X1, Xn, beleza? Então, ou seja, o nosso ponto P ele tem coordenadas X e o nosso ponto Q tem as coordenadas Y. O nosso ponto Q seja igual a Y1 até o Y1. Tá? Então vamos supor isso aqui. Pontos diferentes têm coordenadas diferentes. Se yi é diferente de xi para todo i, temos que estes pontos serão pontos distintos do espaço.
Ou seja, se você pega uma coleção diferente de pontos, esses pontos são distintos, tá? Coleção diferente de números ali, né? Vamos supor que eu tenho uma coleção de N números e esses N números são diferentes, eles vão definir pontos diferentes do espaço. Propriedade número 2 é a seguinte, né? Se P igual a Q, a única maneira dos dois pontos serem iguais é se o xi for igual ao yi para todo i. Beleza? Então isso define a segunda propriedade. E a terceira propriedade, que é a seguinte. Para qualquer coleção de n números definido por xn, existirá um ponto P associado a existirá um ponto P associado a esta coleção. É isso que define o coordenado cartesiano. Então, para qualquer coleção de n números, coordenadas cartesianas, só para vocês entenderem, isso aqui em Rn, tá? Ou seja, n dimensões. Você tem coleções de números que satisfazem essas três condições, a gente tem um conjunto de coordenadas cartesianas. E toda transformação linear no conjunto de coordenadas cartesianas ela é inversível. Tá? Se você fizer uma transformação linear, né, nesse sistema de coordenadas cartesianas, e você levar em outro sistema de coordenadas cartesianas de mesma dimensão, essa transformação ela é inversível. Né? Ela só não vai ser inversível quando você ou aumentar a dimensão de Rn para Rm, n diferente de m, ou diminuir, né? Que aí você não vai ter como inverter, né, essas transformações. Mas em geral é isso aí. Beleza? Então, aí você define o sistema de coordenadas cartesianas. Claramente, né, a nossa matriz jacobiana ela vai se assemelhar ali à matriz de rotação, né? Porque vão ser todas as transformações ortogonais que a gente vai fazer nesses sistemas. E a gente vai ter um sistema bem bonitinho de se trabalhar. Tá? Quando a gente vai falar de coordenadas polares, a gente geralmente está falando de R2. Então, vou falar aqui rapidamente coordenadas polares. Tá? Então, quem vão ser as nossas coordenadas polares? Já nas coordenadas polares, eu vou usar um caso concreto. Tá? Coordenada polar, obrigatoriamente, é em R2, tá? Que é bidimensional. E aí a gente vai ter a seguinte situação. As novas coordenadas x1 e x2, elas vão depender das coordenadas y1 e y2 antigas, tá? Então, claramente, x1 e x2 vão ser funções, são as novas coordenadas, de y1 e y2, que essas são as nossas coordenadas antigas, como a gente está usando essa notação aqui nesse vídeo. x2, né? Então, ou seja, eu só estou botando aqui para você perceber a dependência funcional, tá? y1 e y2. Beleza? Então, só para você entender aqui a nossa dependência funcional. E quem vão ser os nossos y1 e y2, né? Os nossos y1 e y2 vão ser os nossos r e θ, tá? Então, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter y1 cosseno de y2 e y1 seno de y2. Sempre que a gente tiver um sistema de coordenadas que satisfaça essa condição aqui, onde o sistema novo nas coordenadas x1 e x2 ele seja y cosseno de y2 e y seno de y2, isso aqui é um sistema de coordenadas polares, tá? Ah, Felipe, eu nunca vi com essas letras aí. Gente, é a mesma ideia. Se você falar agora que x1 é igual a x e x2 é igual a y, tá? Se você falar que y1 é igual a r e y2 é igual a θ, você tem um sistema de coordenadas polares, onde y1 pertence ao intervalo dos números reais positivos, tá? Eu vou até tirar o zero aqui, né? Porque o zero não faz parte, até o mais infinito, beleza? E o y2 pertence ao intervalo de 0 a 2π. Beleza? Por que que a gente tem que fazer com que ele seja, com que as nossas coordenadas sejam de 0 a mais infinito e de 0 a 2π? Pelo seguinte fato,
Você não pode ter o zero, tá? Porque o zero é um ponto singular, então a gente tira a origem do nosso sistema de coordenadas. A gente vai ver por que, que o zero é um ponto singular, ou seja, o zero não faz parte de nenhum dos dois intervalos. E sem contar que em coordenadas polares, se você der uma volta maior que 2π, você vai ter dois pontos distintos acontecendo no mesmo lugar e com uma coleção diferente de números. Ou seja, eles vão ser parametrizados por ângulos diferentes. E isso, pelo que a gente definiu lá em cima, no sistema de coordenadas, faz ele ficar inconsistente. Né? Então, como a gente quer um sistema de coordenadas cartesianas polares, ou seja, um sistema de coordenadas polares no plano cartesiano, a gente precisa que esse sistema ele não tenha pontos com coleção de número distinto, ou seja, parametrizados por números diferentes, que levem no mesmo ponto. Tá? Ou seja, por exemplo, o ponto zero, o ponto, sei lá, de raio igual a 1 e ângulo igual a 2π, vai ser a mesma coisa do ponto de raio igual a 1 e ângulo igual a 4π. Ou seja, eles são parametrizados por números diferentes, né? Só que eles correspondem ao mesmo ponto, e aí não vai satisfazer esse axioma aqui, né? Se P igual a Q, XY é igual a YI para todo I. Aqui não vai ter, porque um vai ser 4π e outro vai ser 2π, né? No caso. Mas beleza. Então, trocando aqui as letrinhas, né, a gente vai ter o famoso sistema de coordenadas polares. Vai ser x igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ. Tá, pessoal? Beleza? Que é o que vocês já viram, a maioria do pessoal já viu. Né? Então, quem vai ser a nossa matriz jacobiana? Então, a gente simplesmente calcula cada um deles, tá? Pessoal, agora eu vou definir da seguinte maneira. Ó. Del x del r, eu vou escrever assim daqui para frente. Ó. Derivada parcial em relação a r da função x. Tá? Eu vou botar a derivada parcial e esse cara que está na frente é a função que está sendo derivada. Lembrando que o x aqui é a função de r θ. Tá? Então isso aqui vai ser, eu vou pegar isso aqui e derivar em relação a r. Então isso aqui vai dar cosseno θ. Tá? Eu vou ter agora derivada em relação a θ da função x, que vai ser igual, se eu derivar em relação a θ, vai ser menos r seno θ. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, a derivada em relação a r de y, que vai ser igual a seno θ. E eu vou ter a derivada em relação a θ de y, que vai ser o nosso. Aí eu vou derivar em relação a θ, vai ficar r cosseno θ. Beleza, pessoal? E aí, gente, a nossa matriz jacobiana nada mais é, nossa matriz jacobiana, né, que vai ser a nossa matriz A e J. Ela vai ser, eu vou chamar ela de matriz jacobiana, tá? Vou botar assim, ó, entre colchetes, né? Essa é a nossa matriz jacobiana, que ela vai ser definida pela seguinte matriz. Cosseno θ menos r seno θ seno θ r cosseno θ. Tá? E um exercício simples, como é que eu calculo o determinante, né? Que vai ser o nosso J, que vai ser o determinante da nossa matriz A e J. Nossa matriz jacobiana. Vai ser r cosseno ao quadrado mais r seno ao quadrado, que vai ser igual ao próprio r. Tá? Então esse é o nosso jacobiano. Agora eu percebo o seguinte. Existe algum ponto singular nas coordenadas polares? Sim. Quando é que o jacobiano vai ser igual a zero? Jacobiano igual a zero implica que o r é igual a zero. Implica que nos pontos x igual a zero, no ponto P na realidade, no ponto P igual a 0, 0, é singular. Tá? Então a gente tira ele da nossa definição do plano cartesiano. Por isso aqui, ó, na nossa definição de coordenadas polares, o zero ele é retirado. Tá? Ele não está em nenhum dos dois. Tá? Nem o y1 nem o y2 podem ser zero. Ou seja, nem o r nem o θ pode ser zero, porque senão vai ter o ponto 0, 0. Ele é singular e a nossa transformação não é inversível. Tá? Você não consegue sair de um sistema de coordenadas e ir para o outro. Tá? Ou seja, a origem é singular. Tá bom? Por que é fácil de ver que a origem é singular? Porque para qualquer ângulo θ, o ponto 0 θ é igual para todo θ. 0 θ é o mesmo ponto P, é igual ao ponto P,
para todo θ. Então, ou seja, eu vou ter infinitos pontos com coordenada θ diferente que eles são mapeados no mesmo lugar. Então isso aqui faz com que você quebre lá a nossa condição de coordenadas cartesianas lá que a gente definiu lá em cima. Então, ou seja, nossos sistemas de coordenadas, tá? Eles precisam satisfazer ali aquelas regrinhas para que eles sejam bem definidos. Beleza? Então, isso aqui são as nossas coordenadas polares. As nossas coordenadas cilíndricas, a única coisa, né? A única diferença. Coordenadas cilíndricas. A única diferença é que eu vou adicionar o z, né? Então, a gente vai ter x1, x2, x3, tá? Que são as nossas coordenadas. E aí a gente vai ter o seguinte, x1 é mapeado em y1 cosseno de y2, x2 é y1 seno de y2 e aqui é um y3. Qualquer conjunto de coordenadas que satisfaça essas condições aqui, com y1 pertencendo ao intervalo 0 mais infinito, ou seja, qualquer número positivo, y2 pertencendo a intervalo, vou botar assim, de 0 a 2π, tá? E y3 pertencendo ao intervalo, pertencendo aos números reais, qualquer número real, tá? O y3 não tem nenhum tipo de limitação, ele pode ser qualquer número real, simplesmente você pode botar qualquer valor aí, tá? A gente vai ter o sistema de coordenadas cilíndricas. Claramente a nossa matriz, eu não vou fazer, gente, passo a passo aqui, a nossa matriz jacobiana, ela vai ser essa aqui, tá? Quem quiser fazer, faz aí manualmente, mas a gente vai ter cosseno θ menos r seno θ 0, tá? Aqui a gente vai ter seno θ menos r cosseno θ 0. E aqui a gente vai ter 0, ou que é mais, né, na verdade. E aqui é 0. Que é a matriz, tá, gente? 0, 0, 1. Claramente o determinante dessa matriz aqui, obviamente, vai ser a mesma coisa do determinante da outra, né? Vai ser igual a R também. Tá? O determinante, o jacobiano dessa matriz, vai ser o determinante dela. Vai ser igual a R, ou seja, a origem é um ponto singular novamente, né? Vai ser o ponto de R igual a 0. Só que, na realidade não vai ser só a origem, vai ser o eixo inteiro para qualquer valor de Z, né? Vai ser o eixo Y3 inteiro, né? Se você for ver o eixo Z, né, inteiro, qualquer ponto no eixo Z vai gerar um ponto singular. Então você tem uma infinidade de pontos singulares. Né? Por isso que você retira o 0, 0 para tirá-lo justamente essa linha inteira. Para você não ter essa coleção de pontos singulares. E as coordenadas esféricas, tá? Para a gente finalizar aqui. O que a gente tem? A gente simplesmente vai trabalhar com a parametrização, né, da esfera em R3, usando os ângulos básicos. Isso aqui eu não vou nem perder também muito tempo, porque isso aqui o pessoal que deve estar vendo isso aqui já deve ter visto, né? Então as coordenadas esféricas vão ter a seguinte equação, né? A seguinte regra de relação entre as coordenadas novas e as antigas. Então a primeira coordenada nova vai ser y1 cosseno de y2 seno de y3, tá? São três coordenadas. A nova coordenada x2 vai ser igual a y1 seno de y2 e seno de y3. E a coordenada x3 vai ser igual a y1 cosseno de y3. Tá? E aí, nesse caso aqui,
a gente vai ter algumas condições, né? A y1 maior que zero. Eu vou escrever logo assim. Vai ser os domínios, né? Aí, a variável 3, ela vai entrar da seguinte maneira. Y3, ela vai estar pertencendo ao intervalo de 0 até π, tá, pessoal? Que vão ser as extremidades, né? O ângulo azimutal. Então, os dois polos você tem que botar na esfera, senão você não está cobrindo a esfera inteira. Só para ficar claro, por isso que aqui é fechado. E aqui a gente mantém a mesma coisa. O y2, que seria o segundo ângulo, que seria o φ, ele pertence ao intervalo de 0 a 2π. Beleza? E aí a gente tem isso aqui. Isso aqui satisfaz, se você tiver a equação das coordenadas satisfazendo essas condições, as coordenadas são esféricas. Tá? Ah, Felipe, eu quero trocar para r, θ, φ. Você faz o que você quiser. Aqui eu estou escrevendo assim porque a gente só simplesmente está associando um conjunto de números com outro conjunto de números que se transformam das maneiras que a gente discutiu anteriormente e que obedecem àquelas condições iniciais que eu coloquei. Tá? Então, por isso que eu não estou usando r, θ, φ, porque eu quero que você internalize a ideia de que para que o sistema de coordenadas ele seja bem definido, ele tem que satisfazer aqueles axiomas que a gente já discutiu. E, finalmente, a gente tem a matriz jacobiana. Tá? A matriz jacobiana eu vou tentar escrever ela de uma maneira mais concisa, tá? Para a gente não perder tempo. Eu vou definir aqui como Cθ, vai ser o meu cosseno de θ, e o Sθ vai ser o meu seno de θ, tá? Definindo assim, eu vou escrever isso aqui de uma maneira mais concisa, tá? Então, quem vai ser a nossa matriz jacobiana? Vai ser C de... Deixa eu só... Aqui tá errado, tá, gente? Eu acabei de ver aqui o negócio. Aqui é I2. Tá? Então, isso aqui vai ser CY2. Tá? SY3. Tá? O primeiro termo. Aí, isso aqui vai ser Y1. CY2. CY3. E aqui vai ser menos Y1. Vou botar o menos mais para cá, porque isso aqui é uma matriz, isso aqui não é uma subtração. Tá? Menos Y1, C, Y2, S, Y3. Beleza, pessoal? Isso aqui você faz só derivando cada um deles, né? E aí você vai construir cada um deles. Aqui eu não vou construir manualmente, porque são muitos termos, isso aqui a maioria de vocês já deve ter visto. Então a gente simplesmente faz aquelas derivadas que a gente fez lá em cima, onde o jacobiano mesmo, que é o determinante dessa matriz de cima, ele vai ser igual a y1 ao quadrado vezes o seno de y3. Seno de y3. Tá? Que é basicamente o r quadrado, o seno de θ, que você já viu lá no cálculo, né? E é isso. Agora, pessoal, só para contextualizar aqui, isso aqui, gente, é uma maneira de você construir, basicamente, todas as transformações no sistema de coordenadas. Na próxima aula a gente vai ver como construir o elemento de linha, que é o elemento de deslocamento infinitesimal em qualquer sistema de coordenadas. Então, basicamente, a gente vai falar dele na próxima aula, então eu não vou me alongar mais aqui. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos vocês e até.